Olá pessoal, eu sou o professor Laci, matemático e físico do CEL Pré-Vestibular de Belo Horizonte, autor do projeto A Matemática Sem Sofisma, e eu vou falar com vocês hoje sobre logaritmo, né? Vamos aprender um pouquinho sobre logaritmo. Bom, o logaritmo é muito importante, entre outras coisas, para cálculos sofisticados, e para isso que ele foi criado. O logaritmo também é aplicado no cálculo do pH de uma concentração, né, de H3 ou mais, e pode ser calculado também no cálculo de juros compostos. Enfim, são dezenas de aplicações da teoria de logaritmo e vamos lá então estudar logaritmo. Bom, comecemos com a definição. O logaritmo de A na base B ele é igual a C se e somente se, quando e somente quando, só e somente só, se B elevado a C for igual a A. Então, o logaritmo de A na base B é igual a C, se e somente se B elevado a C for igual a A. Dita essa forma, vocês podem estar aí cheios de dúvidas, né? Não entendendo muita coisa sobre a definição. Digamos então que sejam feitas a seguinte pergunta: qual é o logaritmo de 128 na base 32? Vocês sabem qual é o logaritmo de 128 na base 32? Não sabem? E eu também não. Mas nós sabemos aplicar a definição. Vamos lá? O logaritmo de 128 na base 32 é igual a um valor desconhecido x. É um valor desconhecido x, tal que 32 elevado a x é igual a 128. Fatoremos o número 128. Ele é par, logo é divisível por 2. E vamos lá. 128 por 2 dá 64. Divide por 2. E divide por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128 é 2 elevado a 7. E 32, observem, 1, 2, 3, 4, 5. É 2 elevado a 5. Logo, 2 elevado a 5x é igual a 2 elevado a 7. E agora, por força da razão, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, 5x é igual a 7, e logo x é igual a 7/5. Aí temos então que o logaritmo de 128 na base 32 é igual a 7/5. Beleza? Muito bem. Decorre da definição o seguinte. Nós temos aqui consequências da definição. As consequências são as seguintes. O logaritmo de 1 numa base x qualquer da vida é igual a 0. Qualquer que seja a base, o logaritmo de 1 é 0. E o logaritmo de, digamos que b na base b é igual a 1. Então, este conhecimento ele é importante porque facilita o cálculo de logaritmos no desenvolvimento do conteúdo. Beleza? Muito bem. Vamos em frente. Vejamos agora as condições de existência do logaritmo. Então, onde se tem y igual a logaritmo de x na base b, esse x chama-se logaritmando. Logaritmando. E o logaritmando, por definição, ele tem que ser maior do que 0. Então, não se calcula o logaritmo de números negativos e muito menos o logaritmo de 0. Beleza? Esse b chama-se base. E essa base é um pouquinho mais enjoada, que além de ter que ser maior do que 0, ela não pode ser 1. Então, a base B ela é maior do que 0
e diferente de 1. Essas são as condições de existência de logaritmo. A seguir, vejamos aqui duas propriedades operatórias muito importantes. Então, propriedades operatórias. Propriedades operatórias. Propriedades operatórias. São 5 ao todo. Veremos apenas 2 delas. A primeira delas, o logaritmo de um produto, o logaritmo de AB numa base x. A multiplicação, em toda estrutura matemática, está ligada à adição. Então, o logaritmo de AB, ou de A vezes B, numa base x, é igual ao logaritmo de A nessa base x, na base x, mais o logaritmo de B na base x. Ou seja, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. E uma propriedade número 2 também muito importante. O logaritmo do quociente de A sobre B numa base x. Então temos aqui uma divisão. E a divisão está ligada, associada à subtração. E aí temos que é logaritmo de A na base x menos o logaritmo de B também numa base x. Beleza? Multiplicação ligada à adição e divisão ligada à subtração. Vamos mais uma. A terceira propriedade. A terceira propriedade. O logaritmo de A elevado a n numa base x. Esse n é expoente do logaritmando e sai multiplicando o logaritmo. É o mesmo que n vezes o logaritmo de A numa base x. Ok? Este assunto poderá ser visto de forma completa, com toda a teoria, propriedades, condições de existência, gráficos, lá no vídeo completo, que dura em torno de 50 minutos, nesse site que vocês estão vendo aí. Beleza? Aguardo vocês lá.